Bom dia, abençoadas! Bom dia, minhas lindas! Vamos para mais um dia junto com o Senhor, mais um devocional que Ele deseja falar aos nossos corações. E esses devocionais são para poder transformar a nossa vida, a nossa caminhada com o Senhor, trazer profundidade com o Senhor e, de fato, para que a gente possa viver essa mudança, essa transformação na presença dEle, amém? Então, já pega seu café, já pega sua Bíblia, já chama o Senhor para estar com você nesse momento, para que a gente possa trazer, a palavra dele aqui. Pai, nesse momento eu venho aqui diante de Ti, te agradecer, Pai, pelo privilégio de começar o meu dia, o nosso dia na Tua presença, Papai, para que a Tua voz, as Tuas palavras sejam direcionadas, Pai, a mim, para que todas as palavras que saírem da minha boca, Pai, sejam apenas as Suas e não as minhas, que não sejam da minha vontade. Pai, eu peço para que o Senhor abra os ouvidos, abra os olhos das minhas irmãs para tudo aquilo que o Senhor deseja que elas façam e que elas ouçam nesse tempo, no dia de hoje. Amém. Obrigada, Senhor. Então, vamos lá. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês em João 15. Nós vamos ler do 1 ao 7. E começa assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais frutos ainda. Quanto a vocês, que já estão limpos por causa da palavra que vos tenho falado, permanecei em mim, e eu permanecerei em vocês. O ramo, por si só, não pode produzir fruto, se ele não estiver na videira. Tampouco vocês podem produzir frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos, e se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Mas sem mim, nada poderão fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo, e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Se permanecerem em mim e em minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e vos será acrescentado. Tentei trazer mais clareza aqui na leitura para vocês, mas eu acredito que vocês possam ter entendido. Então vamos lá, aqui qual que é o contexto, tá? É o Senhor que está falando para os discípulos, tá bom? Então, Jesus está falando para os discípulos. Então, todas as vezes, eu já falei aqui, mas todas as vezes que a Bíblia de vocês estiverem em vermelho, algumas versões da Bíblia, é porque é Jesus falando. E aqui, então, era Jesus falando para os seus discípulos. Então, ele começa falando o quê? Eu sou a videira verdadeira. E a videira verdadeira, então, é Jesus. E o meu pai, ele fala, é o agricultor. Então, a gente entende que Deus é o agricultor. Então, vamos lá. O que a gente pode tirar de lição disso daqui? O que o Senhor deseja falar conosco nesse dia? O Senhor, ele é a videira, Jesus, ele é a videira, o Pai, ele é o agricultor. Vamos pensar em uma árvore aí, tá? Jesus, ele é a videira, ele é a árvore da videira, tá? Então, ele tem raízes, né? Lá embaixo, tem a árvore, aí vem os galhos, né? E logo depois vem os ramos. Os ramos são aquelas pontinhas aonde dão os frutos, tá? Então, os ramos somos eu e você. E aí ele fala: aquele ramo que está em mim, que está enxertado na videira, que está enxertado em Jesus, que não dá fruto, ele corta. Ele corta. E todo aquele ramo que produz fruto, ele poda. Qual que é a diferença de cortar e de podar? Cortar, ele corta e joga fora. Aquilo ali não presta mais. Podar, ele vai cortar algumas partes, ele vai limpar, ele vai melhorar ali o galinho, né, o ramo, para que ele produza mais frutos. E aí ele segue falando assim: vocês que já estão limpos pela minha palavra,
a palavra que eu tenho falado para vocês permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Então aqui ele está dando uma ordem, uma direção: permaneçam em mim, que eu permanecerei em vocês. Quer dizer que o que eu preciso fazer? Qual que é a minha ação? Eu preciso ir até Jesus e permanecer nele. Então eu preciso orar, preciso ler a palavra, preciso jejuar, preciso estudar a palavra, permanecer nele, e ele vai permanecer em mim. Não é ele que vem correndo até mim, sou eu que vou até ele, tá? Então, quer dizer que o Senhor, então, ele não vai atrás das pessoas? Para a salvação, ele vai sim. Ele fala com as pessoas, né? Principalmente para aquelas que têm chamado, através de pessoas, ele chega até ela, né? Através de um vídeo, através de um pastor, através de uma pregação, ele vai atrás. Mas para aqueles que desejam e que querem dar bons frutos, você precisa ir até ele e permanecer nele, tá? E aí ele traz: o ramo por si só, o ramo sozinho, ele não produz fruto. Por quê? Porque o que vem da videira, o que vem da raiz, as vitaminas que vêm da raiz, digamos assim, tudo aquilo que é alimentado dentro do solo sobe e vai para os ramos, e dali ele dá um fruto, tá? Só para vocês conseguirem entender. Mas se o ramo não estiver nele, se o ramo estiver sozinho, ele não produz fruto. Ele é um ramo morto, entendeu? Se não estiver enxertado na videira, é um ramo morto. E aí ele continua, né? Eu sou a videira, ele fala novamente: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Antes ele falou que dá fruto. Agora, para quem está enxertado na videira e permanece nele, dá muitos frutos. Aí vamos tentar imaginar aqui, para que serve o fruto? O fruto ele serve para alimentar, certo? Então aquele que dá bons frutos, ele serve bem, ele alimenta bem, ele entrega nutrientes para outras pessoas. Então é basicamente isso que nós precisamos fazer. A gente precisa servir bem, a gente precisa entregar nutrientes para outra pessoa, a gente precisa alimentar outra pessoa. É isso que nós precisamos fazer. Quando nós temos os frutos, os nossos frutos são para isso, para alimentar, para poder dar nutrientes. É para isso que servem os frutos. E aí aqui fala assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Então, se tiver algum raminho que não permanece no Senhor, ele é lançado fora. Ele é lançado fora. Como ramo, ele vai secar, fala aqui, e esses ramos que estão secos, eles serão apanhados e lançados no fogo. Quem que lança no fogo? Aqui a gente vai muito da interpretação. Então, pode ser tanto o Senhor que lança no fogo, né? Mas aqui ele não falou, e eu lanço no fogo. Ele não falou dessa forma, mas ele falou que é lançado no fogo. Ou pode ser, né, nosso inimigo aí que lança no fogo. E aí no 7, versículo 7, ele fala: se permanecereis em mim e as minhas palavras, Bíblia, tá? Permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido, e lhes será dado. O que a gente pode tirar de lição aqui? O que eu quero que vocês observem e olhem para a vida de vocês? Quais são os frutos que você está dando? Ingrid, mas como que eu vou então olhar e entender, saber quais são os meus frutos? Olha ao seu redor. Aquele lugar, por um exemplo, que não cresce. Aquele lugar que não frutifica. Aquele lugar que ele está morto. É basicamente isso. Aquele lugar que não produz nada. Nada, nada, nada. Então, ali você já pode saber que é um lugar, é um fruto podre. É um fruto que não é saudável. Então, é nesse sentido que a gente
precisa entender. Nós precisamos olhar para os nossos frutos. Por que, Ingrid? Os nossos frutos são tão importantes, porque ele está falando sobre você. Ele está falando em quem você está enxertado. Ele está mostrando quem você é verdadeiramente. Porque aqueles que dão bom fruto, os seus comportamentos vai ser o quê? O que sai da sua boca tem que ser bênção. A forma como você trata as pessoas, os lugares que você frequenta, as decisões que você toma, como que você trata seu cônjuge, como que você trata seus filhos, como que você cuida do dinheiro que o Senhor entregou para você, como que você cuida das bênçãos que o Senhor entregou para você, como que você cuida das empresas, como que você cuida dos seus clientes, como que você cuida do serviço que você entrega. Tudo isso são frutos. Agora, como que você tem cuidado deles? Como que estão esses frutos seus? Porque talvez, seu casamento não tá tão bom. Talvez a forma que você cuida dos seus filhos não são tão boas. E aí você precisa começar a observar. Você precisa ser muito verdadeira para poder olhar para os frutos da sua vida. É reconhecer os seus comportamentos, reconhecer as motivações do seu coração, reconhecer o porquê que você faz. Por que um dia eu trato meu marido bem e no outro dia eu trato meu marido mal? Por que um dia eu sou carinhosa com os meus filhos e no outro dia eu tô mirando e tô gritando? Como que tem sido os frutos, por exemplo, da sua empresa, no seu trabalho, nos seus negócios? Qual que é a forma que você trata as pessoas? Porque a forma que você trata as pessoas, ela é um fruto. A forma como você entrega os seus produtos é um fruto. A forma como você trata o seu corpo é um fruto. A forma como você trata a sua mãe, o seu pai, é um fruto. A forma como você trata o seu marido é um fruto. Tudo é um fruto. E aí eu quero te falar, aquilo que o homem planta, ele vai colher. Não tem como você plantar laranja e colher maçã. Então qual que é o fruto? Se você colhe um fruto podre, é porque a raiz não está enxertada em Cristo, não está enxertada na videira. E aí você precisa olhar aonde que você está enxertada. Aonde que você está caminhando, por quais palavras você está caminhando. Não adianta você querer ter, por exemplo, uma empresa saudável, mas tratar os funcionários com impaciência, gritando. Não adianta você querer ter um filho saudável, um filho emocionalmente saudável, e você tratar ele novamente, gritando, com ira, com impaciência, não dando atenção para eles, não tendo tempo para eles. São frutos. São frutos. Para o seu casamento, da mesma forma. Quando você olha para os seus frutos, você vai começar a ver e ter consciência da realidade que você está caminhando. O quanto que você, por exemplo, hoje tem contribuído na vida de outras pessoas que não tem nada a ver com você. Aí eu te pergunto, quando você morrer, quais vão ser os frutos que você plantou nessa terra? Quais vai ser o fruto que você plantou aqui na terra? Como que vai ser a forma que as pessoas vão falar de você? Será que elas vão lembrar de você ou será que você vai ser insignificante? Ou talvez elas vão falar mal de você? Qual que é o legado que você vai ter deixado? Porque para você saber o que está ruim na sua vida, é você olhar para aquilo que não prospera, é você olhar para aquilo que não cresce, é você olhar para as coisas que não são abundantes na sua vida. Quem não dá bons frutos é cortado e lançado fora. Agora, quem permanece na videira e está dando bons frutos, o agricultor vem e ele poda. E o que é então podar, Ingrid? Antes de eu falar da poda,
a gente precisa ter consciência de algumas escolhas que nós fazemos. O fruto da nossa vida, ele começa na hora que a gente acorda, tá? Só para vocês entenderem. Hoje eu quero que você se pergunte, para que você reconheça quais são as áreas da sua vida que está dando os maus frutos. Antes da gente falar da poda, quais são os pecados de estimação que você está guardando dentro do seu coração? Talvez você está aí guardando algum pecado. Talvez você está fofocando da vida dos outros. Talvez você está mentindo. Talvez na sua mente está assim, mas eu nunca adulterei, então eu nunca pequei. Mas internamente, nos seus pensamentos, você já desejou outras pessoas. Isso é pecado. Quais são esses frutos? Por quê? Porque você precisa se arrepender desses frutos. A gente precisa ter consciência de quais são esses frutos. E aí a gente precisa se arrepender. Então a gente precisa olhar para o nosso casamento. E aí se alguém perguntar para o seu esposo ou para a sua esposa, quem é você no casamento? Quais vão ser as respostas? Sabe? Para o seu filho, o quanto que você é amoroso, o quanto que você é paciente, o quanto que você está presente. Qual vai ser a resposta deles? Se alguém perguntar para os seus clientes, quem é você? Será que eles sabem? Será que o que eles vão falar sobre você? Né? A gente sabe que os frutos são reconhecidos pela árvore. Nós reconhecemos na realidade a árvore pelos frutos. Fala em Mateus. Mateus 7:20 fala que pelos frutos nós conhecemos a árvore. Então a gente precisa olhar para os nossos frutos, para que a gente possa entender qual é a árvore que nós estamos enxertadas, se é na videira ou não. E aí a gente, beleza, reconheceu os frutos, olhou tudo, e aí a gente precisa entender que existe a poda. Por que existe a poda? A poda ela é diferente do cortar, como eu falei para vocês. A poda muitas vezes é aquela pessoa que ela já dá frutos, ela já está enxertada na videira, mas o Senhor quer trazer um nível de maturidade. Por quê? Porque bons frutos a gente só se alimenta quando eles são maduros. E para eles serem maduros, para eles serem bons frutos, para eles trazer nutrientes, a gente precisa ser podado. E podado muitas vezes não é fácil. Ser podado muitas vezes é a gente sair da nossa zona de conforto, é a gente alargar a nossa tenda, é muitas vezes a gente olhar para a situação da nossa vida e não conseguir entender. Falar, gente, será que eu estou caminhando errado? Será que eu não estou... As coisas não estão dando certo, por que não está dando certo? E aí muitas vezes você vai ter dificuldade financeira, muitas vezes você vai ter problema na saúde, muitas vezes você vai estar olhando para a sua vida e parece que você está derrotada, e aí talvez você vai ter tristeza na alma, e aí você, na sua mente, você vai estar pensando que, nossa, eu estou sendo punido por alguma coisa. E a realidade é que o Senhor, Ele está te podando. Existe o tempo da poda para a nossa vida, e quando a poda vem o amadurecimento. Vem o amadurecimento, tá? Para quê? Para que quando eu amadureça eu possa servir o outro. Para que quando eu amadureça eu possa testemunhar na vida do outro. Para que quando eu amadureça eu possa ensinar o outro aquilo que eu já passei. E aí vem o Senhor e fala, olha, se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vocês, pedirão e lhes será dado. O que vocês pedirão lhes será concedido. E aí você pode pedir para o Senhor. Sabe por quê? Porque tudo que você for pedir, quando você está enxertado na videira, você vai pedir aquilo que já está alinhado no coração do Senhor. Você não vai pedir para você só, você não vai pedir por ego, você não vai pedir apenas por reconhecimento, aplauso, luxo. Não, você vai pedir aquilo que já está direcionado do Senhor para a sua vida. Quer dizer que ele não vai dar isso, então, para mim, Ingrid? Não, não é que ele não vai te dar, porque ele vai te dar e ele pode muito bem te dar. Mas a realidade é que ele precisa conhecer o seu coração. O seu coração precisa estar alinhado com ele. Ele precisa entender que você está enxertado nele e ele em vocês. Então, para que hoje
a gente traga consciência para quais são os frutos que nós estamos carregando, para que a gente possa enxergar se nós estamos enxertados na videira ou lançadas fora, tá bom? Então, Pai, nesse momento eu venho aqui pedir para o Senhor, para que o Senhor nos mostre, o Senhor traga consciência para nós, da onde que estamos enxertados, Pai. Mostre os nossos frutos, Senhor. Mostre os nossos frutos, traga clareza sobre a nossa mente, traga consciência sobre a nossa mente e nos ajude a traçar metas, a traçar planos, Pai, a mudar as nossas ações, a mudar os nossos comportamentos, mudar as palavras que saem da nossa boca, Pai, para que a gente possa colher os bons frutos, aqueles frutos que o Senhor fala em Gálatas 5, Pai, para que a gente possa dar os bons frutos, os frutos do Espírito Santo na nossa vida, Pai. Pai, peço para que o Senhor abra a nossa mente, para que o Senhor nos ensine a como caminhar, nos ensine por qual palavra caminhar, nos mostre o nosso direcionamento, Pai, para que a gente possa colher bons frutos. Pai, nos ensine a ser mulheres amáveis, maridos amáveis, pais carinhosos para os nossos filhos, atenciosos, para que a gente possa ser pessoas generosas, para que a gente possa olhar para outra pessoa e ver Cristo nelas, para que a gente possa transbordar a presença que a gente carrega em nós para outra pessoa, Pai, para que todas as pessoas que passarem pela nossa vida não saiam da mesma forma, saiam transformadas, Pai. Senhor, nos traz clareza, nos traz alinhamento para aquilo que nós precisamos ainda melhorar. Poda, Pai, nos poda aquilo que a gente precisa melhorar e a gente entenda, Senhor, que é um período de poda para que a transformação ela chegue, para que a maturidade chegue a nós, para que os nossos frutos eles estejam maduros, para que a gente possa alimentar o próximo, Pai, para que a gente possa entregar o nosso melhor para o próximo, Pai, servir o próximo em nome de Jesus, mas que seja de todo o nosso coração, Pai, que seja com amor, que seja com a Tua presença, que da mesma forma que o Senhor nos amou, que a gente possa amar o próximo, Pai, em nome de Jesus. Eu já te agradeço por todas as bênçãos que nós iremos receber com todos esses dias de direcionamento, Pai. Amém, 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 minhas lindas. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.